O mentor da casa era o velho Noel de Vila Isabel, né? E retornando à espiritualidade, tomou consciência das questões que ele deixou para trás e ele se reajustando no processo de progresso que todos nós temos que ter, ele se associou a um culto de evangelho no lar, numa casa lá em São Paulo, e dali surgiu um grupo espírita que está em atividade até hoje. E no ano de 2005, ele anunciou na casa que ele teria que reencarnar para continuar a sua trajetória, né? Mas ele deixaria, como forma de carinho, algumas músicas que seriam levadas, gravadas, que até a renda desses discos poderia oferecer condições da casa se manter. E foram, se eu não me engano, 16 músicas. E eu ganhei de presente esse CD da comadre da Ivana, e aí eu dividi algumas músicas com ele. Quando eu entrei naquela porta ali, há 11 anos atrás, ele falou assim, uma dos títulos da música era Fraternidade. E ele falou assim para mim, hoje existe a fraternidade entre nós. Foi? Hoje se procura a verdadeira fraternidade. Porque na proposta de Noel, na música, em ritmo de samba canção, muito gostoso de ouvir, todas elas de cunho doutrinário, evangélico, até hoje as letras lá, a música, porque toca muito fundo do coração da gente. Então, se vocês não gostarem do nosso estudo, pode bater no Vanderlei. Bom, ele é o culpado de tudo. Mas quando a gente chega numa casa que ela é um galho da árvore frondosa, que é a União Espírita Beneficente Jesus Maria e José, que é o nosso esteio, é onde a gente reúne as energias para continuar as nossas jornadas. Uma casa de Isaac, de Célio Pires, de seu João Macedo, Dona Maria, né? Seu João Macedo eu não conheci na matéria, mas Dona Maria eu conheci, né? Tive a oportunidade de ter contato com ela lá na União. Eu digo com sinceridade que a primeira vez que eu vi Dona Maria chegar na União foi uma quarta-feira. Ela chegou e sentou-se lá, que a gente na União falava antigamente que era o nosso trono, né? As cadeiras da União, a gente dizia que era o nosso trono. E ela sentou lá na cadeira, na primeira fileira. Eu falei, gente, a moça sentou errado, né? Porque ali é só para médium, passista, né? Aí eu tive aquele ímpeto de levantar e o bom senso falou, sossega, não sabe nada. E aí chegou a Dona Algimira, trocou beijinho com ela, abraçou ela, eu falei, gente, errado sou eu, né? Porque ela teve um período que ficou afastada da União e eu, por incrível que pareça, eu tinha cabelo preto nessa época, nem meu neto acredita nisso. E aí eu era muito novo na União, mas como eu ia todo dia, eu sabia que ela não conhecia. E aí eu fui perguntar, lógico, a Dona Algimira me contou a história da Dona Maria, como ela chegou na União, aquele processo na época de seu Pires e tudo mais. Então criou-se um laço de carinho, de fraternidade. E na época que a União ofereceu a ajuda da Dona Maria para que essa casa tivesse as suas portas abertas, eu não vim. Na época eu não vim. Recebi o convite de Vicente, do pai do Zé Mauro, do Adilson Estrela Rasga, né? Da Maura, mãe do Zé Mauro. E eu fico feliz, eu digo que todo médium é fofoqueiro, né, irmão? Todo médium é fofoqueiro. E aí quando você começa a ver chegar espíritos amigos aqui, sabe? Entrando e dando aquele sorriso aberto pra gente, de alegria de a gente estar aqui reunido, é ruim de não emocionar, sabe? É ruim de não emocionar. Então aí a gente vê um espírito muito carinhoso com a gente, né? Vê Maura chegando. A Dilson fica lá no cantinho lá dele, lá que ele nunca foi de falar muito, né? Ele sempre foi mais retraído. Maura não, Maura deixava ela tomar conta da reunião, graças a Deus, porque pelos estudos, Maura sempre estudou muito a doutrina. Ela é uma das quase iniciantes do Departamento de Ensino Infantil da União, então era a tia de muitas crianças. Ivana estudou com Maura quando criança, então ela tinha e tem muito conhecimento. Então quando a gente vê esses espíritos chegarem, a gente tem aquela certeza no coração
sabe? Que a gente não está enganado em confiar em Jesus, que a gente ouve permanentemente aqui nessa casa, sabe? De a gente ter certeza que o amparo de Jesus é apesar de nós. Que muitas das vezes a gente vai fazer uma prece e eu já cheguei à conclusão, porque no Evangelho de Lucas, Lucas diz, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, naquela noite que antecedia os momentos de ele ser preso, e que ele viu tudo que ele enfrentaria, Lucas fala assim, e Jesus, na sua agonia, orou. E a gente, na nossa agonia, a gente se desespera. A gente duvida da nossa fé. Nós duvidamos do amparo de uma proteção que diuturnamente não espera que a gente faça as coisas certas para nos ajudar. Não espera que a gente perdoe intensamente, como é a proposta do Evangelho, para estender a mão para as nossas quedas. E aí, quando você sabe que Jesus, e diz o evangelista, né, Lucas, não presenciou o fato, mas Maria, a Mãe Santíssima, presenciou. E ele fala que Jesus, elevando os olhos ao céu, orou ao Pai. E ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nos dando o direito, diante de uma provação, de a gente pedir uma moratória, pedir para que aquela prova, se for permitido, venha em outra circunstância, em outro momento da vida da gente, que a gente esteja mais fortalecido para enfrentar aquela dificuldade. Mas Jesus nos dá a seguir uma exemplificação de obediência total a Deus, quando ele fala, mas para isso eu vim. Dizendo para todos nós que as dificuldades que a gente enfrenta na nossa jornada física, nós viemos para isso. Viemos para enfrentar as dificuldades, para vencer a nós mesmos. Então Jesus teve esse momento de ensinamento para nós, quando ele fala, mas para isso eu vim. Porque ele sabia qual era o objetivo dele ter encarnado aqui na Terra. E em seguida, ele nos dá a exemplificação de mais alta resignação, quando ele fala que se cumpra a tua vontade e não a minha. Então, essa certeza que a gente tem de que Jesus nos ensina o caminho, que é o nosso guia e modelo, como os benfeitores falam a Allan Kardec, que é o nosso porto seguro, é o nosso amor verdadeiro, é aquele que, analisando as nossas condutas, ele diz, ainda preciso levantar o Evaldo quando ele cai. E quando Jesus eleva os olhos e roga a Deus, o Evaldo, quando vai fazer prece, abaixa a cabeça e fecha o olho, pela vergonha. Porque eu vou pedir a Deus um auxílio, a Jesus um amparo, que momentos depois eu vou esquecer do que eu pedi. E vou querer, ao invés do que o mestre fala, que seja feita a vossa vontade, não a minha, eu vou falar, eu quero do meu jeito. Tem que ser assim. Não pode ser mais ou menos assim, tem que ser assim. E nesse envolvimento de buscar em Jesus como deve ser o nosso caminho, como é o objetivo do seu João Modesto, de colocar Jesus à frente dos nossos pensamentos, à frente dos nossos quereres, dos nossos desejos, eu propus o tema a paz do mundo e a paz do Cristo. Qual paz eu desejo? Qual o meu entendimento acerca de paz que eu busco para nortear a minha vida? Eu peguei lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, não é que eu enxergo um pouco não, aqui está pouca luz, né? Aí quando a gente não ligou a luz. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27, está assim. Gente, eu fiz um papel tão bonitinho lá em casa, sabe? Aí esqueci o papel em casa. Aí tive que fazer manuscrito mesmo. Está escrito assim: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá.
não se turbe e nem se intimide o vosso coração. Jesus nos oferece a sua paz. E qual é a paz do Cristo? O que se constitui para nós a paz que Jesus nos oferece? É a paz da conquista financeira? Dos negócios em vento de polpa? A saúde perfeita? Será que a paz do Cristo ela está recheada dos nossos desejos momentâneos da vida física? Caso vocês não pararam ainda para pensar, daqui a 100 anos, nenhum de nós estaremos na matéria. Nem a gatinha. Daqui a 100 anos, tudo aquilo que hoje eu tenho um apego incomensurável, já não estarão mais nas minhas mãos. E olha só, se for da misericórdia de Deus, daqui a 100 anos, nós estaremos aqui. Estaremos aqui, em espírito, e queira Deus que não seja para uma corrente de desobsessão. Por estarmos obsidiando os nossos amores que ficaram na matéria e que não estão cuidando das coisas que nós deixamos. Porque não é isso que a gente vê, muitas das vezes, nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos atracados às conquistas materiais da minha casa, da minha mulher, do meu marido, do meu carro, da minha caneca. Uma vez um espírito falou numa reunião mediúnica: como ousaram jogar fora a minha caneca? E ele tinha desencarnado há 140 anos. E ele estava preso à sua caneca. O que diferencia ele do Evaldo? Muito pouco. Muito pouco. Porque os apegos materiais que a gente sente, aquela ânsia de manter, eles são aquilo que o mundo me oferece, mas não é o que Jesus nos oferece. A proposta do Mestre é uma mudança de entendimento, por isso que ele fala que a paz dele ele nos dá, porque só pode dar quem tem. Quem não tem não pode dar. Não é assim ele ensina, que a gente escuta tantas vezes? E a paz de Jesus é uma paz construída aproximadamente, para que a gente tenha uma data na nossa mente, né, que fica mais fácil a gente idealizar, mais do que 4,6 bilhões de anos, a paz que ele tem, que ele é possuidor. Por quê? Porque há 4,6 bilhões de anos ele estava formando esse planeta que nos abriga. A gente às vezes maltrata tanto o planeta que ele fez com tanto amor e carinho, né? Mas ele já é possuidor dessa paz pela longa jornada que ele já realizou. Porque você acredita, Mauro, que Jesus ele já teve o sentimento de egoísmo? Porque ele já foi espírito encarnado. Ele já teve um processo dele de evolução, ou a gente vai continuar achando que Jesus já foi criado pronto por Deus, um Cristo? Eu gosto de colocar sempre uma passagem, duas passagens de dois livros, um do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, através da mediunidade de Chico. André Luiz fala que o princípio inteligente que anima os minerais progridem até chegar na condição de animar os vegetais, depois os animais, até chegar à forma hominal na condição de espírito. É por isso que tem uma frase muito romanceada de Lavoisier, que ele diz que o homem dorme no mineral, se agita no vegetal, sonha no animal e desperta no hominal. Então é um processo gradativo de progresso, de aquisições de progresso. E André Luiz fala para a gente, no Evolução em Dois Mundos, que o princípio espiritual que inicia sua trajetória no mundo vegetal, chegando no animal até o reino hominal, nas diversas fases de progresso que participa, leva em torno, Mauro, pouco tempo, 1,5 bilhão de anos. O princípio espiritual de sair da condição lá de ser unicelular, e eu sempre lembro das nossas irmãzinhas amebas, né, que são seres unicelulares, ainda de forma bastante primitiva, vai adquirindo informações até chegar à condição de espírito. Como está lá na Bíblia, no livro de Moisés, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, não é? Criado simples, ignorante, show.
André Luiz diz que, em média, esse percurso é feito em 1,5 bilhão de anos. É por isso que é errado afirmar, porque eu já fui uma planta, eu já fui um animal, né? Todo mundo quer ser um gatinho, um cachorrinho, mas ninguém quer ser uma barata, uma lacraia, né? Então, aí ninguém quer ser, mas quer ser gatinho, cachorrinho, passarinho. Passarinho é uma coisa maravilhosa. Não fomos isso. Faz parte do nosso aquisição do progresso evolutivo, passar pelos diversos reinos, mas só que o reino animal, vegetal e mineral não tem consciência de si mesmo. Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Eles têm individualidade, mas não têm consciência de si mesmo. Mas quando chegamos na condição de Homo sapiens, que é o primeiro ser inteligente, a primeira forma inteligente aqui na Terra, aí começa a ter a questão do conhecimento de si mesmo. E esse percurso de ameba até Homo sapiens leva em torno, como André Luiz coloca para a gente, 1,5 bilhão de anos. Aí a gente pula para o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, onde ele diz que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existem mais. E a ciência moderna nos avisa que um sistema solar dura em média de 10 a 12 bilhões de anos. Nós já estamos, o nosso sistema solar, pela conta das ciências, tem cerca de 5,5 bilhões de anos. Então a gente tem mais 6 bilhões de anos aqui para a gente progredir, arrumar uma coisa de bom para a gente. Você não vai ficar ruim para o nosso lado. Aí, como Emmanuel fala que os sistemas solares que Jesus fez a sua evolução não existe mais, o Evaldo arbitrou para seu entendimento que teriam sido 5 sistemas solares que esse espírito que nós chamamos de Jesus fez o seu progresso. João, evangelista, na sua primeira epístola, ele fala assim: a perfeição de Jesus se perde na noite dos tempos, porque não tem como mensurar quando foi que ele chegou à condição crítica. Mas aí eu determinei para meu entendimento que Jesus fez o seu progresso em 5 sistemas solares. Tem uma notícia para dar para vocês: esse sistema solar não é o primeiro nosso. Nós já somos viajores de outras galáxias, tá? Emmanuel também fala isso no Caminho da Luz. Paulo de Tarso fala que somos estrangeiros nessa terra. E não é na figura de que eu sou cristão, ela não é. Não é nessa figura. É de processo de transmigração da alma para o seu progresso infinito. E aí, como eu determinei que são 5 sistemas solares, e para quebrar o meu galho, eu determinei que cada sistema solar levou 10 bilhões de anos, então eu afirmo no meu entendimento que Jesus é um espírito que tem ao menos 50 bilhões de anos. Ok? Para que eu saísse, o princípio espiritual que se condensou na forma espiritual, que hoje é o Evaldo, saiu lá de ameba até chegar a Homo sapiens, há cerca de 2 bilhões de anos atrás, 1,5 bilhão de anos. Eu estou mais perto da ameba ou de Jesus? Não. Entendeu? A dificuldade de compreendermos e praticarmos o ensinamento de Jesus na nossa existência, de modo que possamos ser possuidor da paz que Ele nos oferece. Por quê? Porque está muito distante, porque o meu conceito de paz estão atrelados a questões materiais. Chovendo horrores, várias famílias passando inúmeras dificuldades, processo de enchente, e só quem já viu a casa encher sabe quanto doloroso que é, né? Eu costumo dizer, falo para minha esposa, eu quando criança começava a chover, a casa aqui dos meus pais era uma casa de estuque. Estuque é você trançar bambu e encher de barro, tá? Então não oferecia nenhuma resistência a vento muito forte ou chuva muito forte. E quando começava a chover, a minha mãe pegava eu e meus irmãos e levava a gente para debaixo de um abacateiro, porque era mais seguro embaixo do abacateiro do que dentro de casa. Então a gente tem a noção do que é perder o pouco que
tem, que simbolizamos como tudo, diante de uma chuva, de uma enchente, de uma dificuldade tão grande. Mas o meu conceito de paz ainda está atrelado ao fato de eu ter um teto sobre a minha cabeça, que não vai desabar com chuva forte, e moro num lugar que é um pouquinho alto, e aí a gente até usa de um humor negro, né? Até encher a minha casa tem muita gente afogada lá embaixo. Não é um humor negro? Não é? Porque é problema daquele que está enfrentando. Para mim não tem problema nenhum. Então eu estou em paz. Então esse conceito, a técnica de som está em ação. Até se quiser fazer pergunta, pode, tá? Esse conceito. Ninguém vai ver porque o celular está aí. Por quê? Não sabe como é que você vai responder. Ele liga para o Vanderlei. Ligar. Esse conceito nosso de paz ainda está atrelado às coisas materiais. A você ter panela no fogo, você ter geladeira cheia, não precisa nem ter uma conta rechonchuda não, mas que pelo menos já dê para pagar a conta de água, de luz, de telefone, já é motivo de paz, mesmo que seja paz temporária. Sabe? Aquela paz que quem mora de aluguel sabe como é que é, você paga um mês devendo o outro, né? Você paga um mês hoje e amanhã você já está devendo o outro mês. Então, e você não vai ter sossego nunca, porque vai estar sempre vencendo. Então, aí a gente costuma dizer o quê? Eu não tenho um minuto de paz. O que significa um minuto de paz? Ter uma casa própria. Agora eu estou em paz, mas aí você tem outras coisas que também associam, que começam a ser outros valores para a gente, em relação à paz, que não faz parte da paz que Jesus nos oferece. Não faz parte. Porque a paz que Jesus nos oferece é aquela que está lá nos Salmos de Davi. Ele fala assim: cairão 1000 à minha direita e 10.000 à minha esquerda e eu não serei atingido. O que ele está falando? Não é que ele é privilegiado, que os seus inimigos cairão por escabelo de seus pés, como está no Salmo, não. É que mesmo que tenha 1000 problemas à minha esquerda e 10.000 problemas à minha direita, a paz do Cristo não me permite ficar sem fé, sem a confiança, sem a esperança que eu sou amado por Jesus. Que Jesus, como fala outro salmo, ele conhece cada um de nós pelo nome. Já parou para pensar nisso, do Carlos? Que diante de 8 bilhões, mais ou menos, de espírito encarnado, Jesus sabe quem é tu. Sabe? Um mestre, ele tem a proximidade com a nossa alma. A nossa alma. No capítulo 11 do Evangelho, amar os inimigos, o início do primeiro item do capítulo, um sacerdote fariseu fala assim para o mestre: mestre, sabemos que é veraz, ou seja, você é atencioso, você tem a percepção do ambiente em que você está. Ensina as palavras de Deus com a verdade. E nos homens não reconhece as pessoas. O que o sacerdote está falando? Que Jesus não está preocupado quem é Evaldo Martins Raia de Oliveira. Ele sabe quem eu sou como espírito, na minha essência. E ele sabe, Mauro, que nós dois vamos ser anjos. Como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Não é figura alegórica, não é utopia de espírito em plano de prova e expiação que nós como nós somos. É determinismo de Deus. Determinismo. Lá no Livro dos Espíritos pergunta, se eu não me engano, 651. Mas são só 1019, dá para ler tudo e vai achar ela, né? 651, é quase no meio, dá para achar. Kardec pergunta assim aos benfeitores: existe determinismo na lei de Deus? Aí os benfeitores respondem assim: em relação à vida material, o determinismo é nascer e morrer. Conhece alguém que ficou para semente? Não. Todo mundo teve que desencarnar, né? Aqueles que nós amamos muito, como aqueles também que a gente não ama tanto. Mas todos desencarnaram, não é? Em relação à vida material, esse determinismo existe. Em relação à vida espiritual, eles falam a vida moral, a perfeição.
E o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus na sua extensão. Dela se afastando é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. É por isso que a nossa noção de paz do Cristo e a paz do mundo, nós ainda exigimos uma satisfação imediata. Daniel, daqui a 10 anos você vai ganhar na loteria e vai visitar o Nordeste todo, como é o teu sonho. Aí tu fala, 10 anos? Eu vou estar com quase 84 anos? Ah, eu queria para amanhã. A nossa determinação em relação à paz do mundo é a ansiedade que se execute logo aquilo que eu caracterizo como paz. Jesus nos oferece a paz do Espírito e ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, ou seja, ele tem paz, ok? A paz dele é intensa, total. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, ou seja, pare de exigir que o outro seja como você quer, porque não vai acontecer. Negue a si mesmo, recuse-se a ser orgulhoso, prepotente, vaidoso, egoísta. Tome a sua cruz, aceite as dificuldades que você tem que enfrentar como motivo de esclarecimento diante da lei de Deus e siga-me. Seguir Jesus. E devemos lembrar que o mestre disse assim, o Filho do Homem não tem uma pedra para repousar a sua cabeça. Jesus, na condição de Filho de Deus, como todos nós somos, porque ele nos apresenta Deus na figura paterna, né? Pai nosso que está no céu, ele não se propunha a exigir nem uma pedra para lhe servir de travesseiro para repousar a cabeça. Eu exijo uma casa impecável, alimentação de primeira. Dá para fazer de vez em quando, não é fácil, né? Algumas coisinhas que dá certo, né? Mas eu exijo do outro, não é a minha participação. Não é seu nome, irmão? Jorge. O Jorge hoje me aborreceu. Não, o Jorge não tem a capacidade de me aborrecer se eu estiver com a paz do Cristo no meu coração. Porque eu vou compreender que o Jorge, naquele momento, ele não está sendo feliz com ele, não é comigo. Porque quando eu irrito alguém, eu estou causando mais dano a mim do que ao outro. Não sei se já aconteceu com vocês, de alguém falar uma coisa que você não gostou, e você fica magoado, aborrecido, chateado, e fica remoendo aquilo. O Mauro não precisava falar comigo daquele jeito. Poxa, chegou aí, que Mauro acabou de falar uma coisa para mim muito. Poxa, gosto do Zé Mauro, mas foi muito grosseiro. E o Zé Mauro está levando a vida dele tranquilésima. Por quê? Porque ele não percebeu que o que ele falou me atingiu. E aí eu falo assim, né, mano? Sentado aí, né? Dirigindo a reunião, mas eu sei o que você faz com as pessoas, que eu já generalizo. Não é? Ele fez comigo, no meu entendimento. Aí eu falo, precisava falar comigo assim, daquele jeito? Aí ele fala, o que eu falei contigo? Você falou assim, poxa, me desculpa, eu não percebi que tinha te magoado. Eu passei uma semana, porque só tem reunião segunda-feira, eu passei uma semana aborrecido com o Mauro e ele não percebeu que o que ele falou me magoou. Quem é o bobo da história? Bem-vindo ao clube, como fala um amigo meu, né? Profeta, né? Não é filósofo, Miguel Laborida. Entende? Porque quando a gente determina que a minha paz está intrinsecamente ligada ao que os outros ao meu redor vão fazer para me agradar, eu não tenho paz. Eu tenho satisfação, eu tenho orgulho, eu tenho a vaidade de ser tão importante no grupo que eu estou inserido que todo mundo fala o que me agrada. Mas quem fala o que me agrada é meu amigo ou é meu puxa-saco? Um jovem chegou perto de Jesus e falou, bom mestre. Qual foi a resposta de Jesus? Mestre, disseste o bem, eu sou. Bom só o Pai está no céu. Não é? Em outra parte do Evangelho, chega um homem, um dos sacerdotes lá do templo, e fala assim,
Senhor, sabemos que é mestre em Israel. É lícito pagar o imposto ou não? Aí Jesus fala assim: hipócritas, por que me tentais? Aonde está a tentação nessa frase do sacerdote? Porque ele chamou Jesus de bom mestre. E Jesus sabe que às vezes uma expressão mínima vai satisfazer o nosso ego. E a gente odeia a verdade. Desde que satisfaça a nossa vaidade, você pode mentir para mim aonde você quiser, minha filha, não tem problema. Você está alimentando o meu ego. Agora, quando você fala assim, tá bom assim não, eu falo, sabe de nada. Quer perfeição, ela quer perfeição. Porque nós não fomos preparados pela nossa vaidade para sermos apontados naquilo que precisamos mudar. Tem uma coisa que lá na minha casa acontece muito, a Regina lá da minha casa, sabe? Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, lá em Jacarepaguá. Né? Aqui, graças a Deus, não tem, Mauro. Já percebi, não tem. Tal do milindre. Né? Precisava falar comigo assim. Aí, assim, na hora do ímpeto, no silêncio do nosso orgulho ferido, nunca mais bota o pé aqui. A minha mãe falava assim: estou de barriga de uma vez só. Né? Eu já saí da União, pensando assim, nunca mais volto aqui. Uma quarta-feira lá na União era o dia que enchia mais a casa, porque é o dia do passe, né? Então tinha aproximadamente, nessa época, 500 pessoas dentro da União. 500 pessoas dentro da União. E o nosso presidente da época, meu pai espiritual, ele da mesa falou assim: porque tem pessoas que preferem ficar lá fora, na barraca do Edmundo, lembra? Pai da Fabiane, né? Na barraca do Edmundo, tomando cafezinho e jogando conversa fora, ao invés de estar dentro da União. Não é, Evaldo? Assim. Aí sabe aquela coisa que você está no... Edmundo era uma delícia. Mas nesse dia ficou amargo pra caramba. Porque assim, sabe, você está num lugar todo escuro e de repente você acende um fósforo, todo mundo olha para você, né? Foi assim que eu me senti. A União em peso olhou para o Evaldo, porque sabiam quem era Evaldo. Porque fica... Castro Neto aqui, ele vai rir, mas é verdade. Fica Evaldo, Castro Neto e Salles. Só eu estou na matéria, os dois já desencarnaram. E aí, Castro Neto abaixou a cabeça, Salles também, e eu afundei mais a minha cabeça, de vergonha. Aí eu saí de lá como? Nunca mais boto meu pé aqui. Para ser humilhado assim na frente de todo mundo, eu não volto mais aqui. Quinta-feira de manhã eu estava onde? Lá. Por quê? Porque é um espírito necessitado, sabe? Não consegue se manter sozinho para adquirir a paz interna, de modo que você possa caminhar por caminhos tortuosos, espinhentos, pedregosos. Por quê? Porque meu conceito de paz é a satisfação dos meus desejos imediatos. Esse que é o meu conceito de paz. E a proposta de Jesus, lembra a passagem de que larga é o caminho que leva à perdição e florida é sua estrada. Apertada é a porta para o reino dos céus e quão pedregoso é sua estrada. Sabe por quê? Uma vez eu refletindo, eu recebi essa orientação e para mim fez muito bom senso. Quando você, Nenel é um excelente motorista, e eu falo porque eu sei, que eu conheço o Nenel, desde aquele Fusquinha lá, né, Nenel? Eu ia comprar o Fusquinha dele, aí entrou um plano solo, né? Comprei a máquina de lavar, em vez do Fusquinha, né? Aí, eu falei, tem tempo isso, né, Nel? Tem bastante tempo. Nel, você vai numa estrada recém-asfaltada, aquele tapete, a BR-40, né, para quem vai lá para aquela região. Tu se preocupa de ficar atento expressivamente em se tem buraco, se tem alguma coisa? Você não vai dirigir com mais tranquilidade? Não vai? A estrada que leva a porta larga, ela é florida, como Jesus fala, por quê? Porque você não presta atenção o que tem
nos canteiros dessa estrada. Você não presta atenção, você vai distraidamente seguindo o teu destino. E quando chega lá, na porta larga, e você vê que após a porta tem todas as tristezas que você não viu pelo caminho, você perde a paz momentânea que você adquiriu na viagem. Mas quando a estrada é pedregosa, cheia de espinho, você anda com muito mais cuidado. E você começa a observar que na beira da estrada tem uma criança chorando de fome, você tem um adulto que perdeu as possibilidades de manter a sua subsistência, você vê um idoso que, fraco de não ter condições de gerir a sua própria vida, ele precisa do amparo. Quando você vai cuidando daquilo que está no seu caminho, que você chega na porta estreita, tu tá fininho para passar por ela e encontrar o reino de felicidade. Nós estamos, caso vocês não saibam, num plano de prova e expiação. E no plano de prova e expiação não há meios de sermos felizes. Está lá em Deuteronômio, a felicidade não é desse mundo. Mas nós temos o direito de buscar momentos de felicidade. E esses momentos de felicidade estão atrelados na busca da paz que Jesus nos oferece, que é a paz de consciência, é a paz do reino do Espírito. Tem uma história do mentor lá da nossa casa, do Chico, bem antiga, da década de 80, essa história, que tinha um irmão, Jerônimo Mendonça, conhecido no movimento espírita como Gigante Deitado. O Jerônimo Mendonça, da cidade de Ituitaba, lá do norte de Minas, Jerônimo, jovem de 17, 18 anos, forte, bem robusto, ele tinha um apelido de Tarzan. Sabe por quê? Porque ele tinha uma velocidade de nadar muito rápida. E a época dele, na juventude dele, que surgiu aquele filme, um dos primeiros filmes do Tarzan, o ator John Weissmuller, ele foi campeão olímpico de natação. E quando foi gravar o primeiro filme de Tarzan, ele mergulhou no rio que tinha crocodilo de verdade. E ele nadava mais rápido que o crocodilo no filme. E ele que inventou o grito do Tarzan, aquele grito que ele dava do Tarzan. E o Jerônimo, ele se auto-intitulou Tarzan. Por quê? Porque ele nadava muito bem, era atlético, forte, bonito, e ele era o terror da garotada, da meninada, porque era muito bonito mesmo. E ele um dia, indo assistir uma palestra pública na casa espírita que ele e a mãe frequentavam, ele sentadinho lá atrás, quietinho, no final houve uma psicografia e a dirigente foi ler. A psicografia dizia assim: Tarzan, te prepara que a tua selva vai começar. E ele sabia que era para ele, que ninguém mais usava esse título. Ele, com 20 anos, ele foi ao cinema com um grupo de colegas ver na época falava uma fita, né, que ia passar. E quando terminou o filme, que ele foi levantar, ele sentiu que ele estava sem forças na perna. E pediu ajuda aos amigos e ele começou a ter dificuldade na locomoção. Com 28 anos, qual é o nome da síndrome? Que ele paralisou tudo do pescoço por baixo? Esclerose lateral amiotrófica. É? Esclerose lateral amiotrófica. Eu não vou conseguir falar isso. Ela. Fala ela. Ela. Esse negócio que ela falou ali, tá? Ou seja, ele só movimentava os olhos aos 28 anos. Ficava deitado permanentemente. Mesmo naquela condição de imobilidade, creio, ele recebeu pela via mediúnica 3 livros e ditava para alguém escrever. Abriu uma creche espírita na cidade de Ituitaba e fundou 2 centros espíritas, deitado na cama. E aí ele começou a conversar com os mentores espirituais que se ele, deitado numa cama, mexendo só os olhos, ele fazia isso tudo, se ele tivesse uma condição de uma cama que pudesse levar ele para ali, para lá, para colar. Aí um espírito
mostrou a ele pela via mediúnica uma cama, uma estrutura de ferro, e ele foi relatando para um serralheiro para fazer aquela cama, fazer o desenho da cama. O serralheiro falou assim: impossível fazer essa cama. Ele falou: impossível é eu dizer para você como é a cama. Se eu estou dizendo, dá para você fazer. E o serralheiro levou 2 anos para fazer a cama, mas fez a cama. E a cama tinha um sistema que favorecia ela encurtar, o que hoje as camas de hospitais fazem com muita facilidade. Mas isso na década de 40 era um pouco complicado de ser feito. E ele começou a visitar as instituições espíritas da cidade nessa cama. E um belo dia alguém falou assim: Jerônimo, tem uma palestra lá na cidade tal. Tu quer fazer a palestra? Ele: como, criatura, que eu vou fazer palestra? Nessa cama, a gente arruma um carro, bota a tua cama dentro, em cima do carro e vai. Ele: então vou. E ele começou a sair pelaquela região fazendo palestra. O Jerônimo era o filho mais novo de uma família de 11 filhos. A mãe dele um dia chegou para ele e falou assim: Jerônimo, eu estou começando a acreditar que esse negócio de espiritismo é verdade mesmo. Aí, mãe, por quê? Jerônimo, quantos filhos eu tenho? Mãe, 11, eu sou o mais novo. Tudo vingou, em nome de Deus, né? Que antigamente falava assim, né? Tudo vingou. Quem é o único filho aleijado que eu tenho, Jerônimo? Ele: mãe, eu. E é o único que não para em casa. Então essa é coisa de espírito mesmo, Jerônimo. Ele falou: mãe, deve ser. O Jerônimo passou o tempo, na década de 60, ele teve uma hemorragia intestinal que sujava a cama ficava vermelha de sangue. E ele, muito fraquinho, ele disse para os amigos que ele sabia que ia desencarnar, mas queria ver Chico. Porque Chico me ajudou tanto, me deu tão bom conselho, eu não quero desencarnar sem me despedir do Chico. Eu falei: Jerônimo, daqui até Uberaba são mais de 300 quilômetros, como é que a gente vai te levar? Ele falou: meu filho, não sei, mas eu preciso ver Chico. E um pede a outro, que pede a outro, que conhece fulano, não sei o quê, e um fazendeiro da região emprestou o avião, meteram a cama de Jerônimo dentro do avião, levaram para Uberaba, Chico lá, num sábado, fazendo a reunião dele, que era... depois tinha o estudo da sombra do abacateiro, e em pouquinho o pessoal ficou meio abismado, que chegou uma cama entrando no centro, e Chico falou: Jerônimo, vem me visitar, meu filho. Aí Jerônimo botaram a cama perto, ele: Chico, eu estou muito fraquinho, eu vou morrer, Chico, porque eu já ando com atestado de óbito assinado, só falta botar a data e a hora. Eu vou morrer, Chico. Chico: vai mesmo morrer. Tá vendo, Chico, a hemorragia? Tô vendo. Tu vai morrer mesmo. Sabe por que tu vai morrer? Porque tu vestiu a carapuça do coitadinho. Todo mundo fala tadinho do Jerônimo, e você se sente tadinho mesmo. Então o seu corpo não vai reagir à enfermidade que está sendo implantado nele. A hora que você entender que só o trabalho no bem nos dá energia para continuar, você vai sair da visão de coitadinho. Ele falou: é mesmo, né, Chico? E agora, Chico, o que eu faço? Vai embora, Jerônimo, vai para as tuas tarefas. Aí tá, saíram levando a cama. Quando chegou na porta, Jerônimo falou assim: Chico, fica na paz, Chico. Ele falou: tira o Z, Jerônimo, fica com a pá na mão, que só o trabalho no bem que dá paz de consciência. Então, se você quiser ter a paz do Cristo, trabalhe em prol do outro. Esquece o que você quer para você, porque nessa porta ali entra pessoas com sofrimento que muitos de nós não suportaríamos enfrentar. Muitos de nós, ao lado dessas cadeiras, sentam. Se você botar a mão aqui, for um médium psicômetro, botar a mão, você vai dizer o nome de quem sentou aqui chorando das dores que enfrenta na sua existência. E a minha dor é o calor, que está muito forte, que Deus ninguém merece. É a chuva que não para. Pô, custa ventar um pouquinho. Você está onde? Você está trabalhando, colocando asfalto na rua, ou você está dentro de casa, diante de uma televisão, com um ventilador de teto e os mais abençoados com um aparelho de ar-condicionado? A pessoa que não entra naquela porta ali, ela olha para cada um de nós como sendo a esperança das suas dores.
sabia. Porque olha assim e fala assim, gente, e vocês já ouviram isso, eu quando entrei aqui eu senti uma paz que nunca tive na minha vida. É lógico que não é, me perdoe, mas não é pelo Décio, pelo Zé Mauro, pelo Vanderlei, pelo Manel, não é pela proteção. É pela proteção. Mas entra aqui olhando pra gente como sendo seres felizes. Aí eu sento aqui, qual é o seu nome? Senta aqui do lado da Vera, não é brincadeirinha, tá, Vera? Por favor. Senta aqui e fala assim, Vera, hoje meu dia foi horrível. Aí a Vera fala assim, porque tu não sabe como é que foi o meu. Aí começa a contar as mazelas dela, que ela não deixou eu falar da minha, mas quem está chegando aqui sou eu. Quem está visitando a casa sou eu. Quem precisa de amparo, de abrigo, de carinho, de aconchego, sou eu. Porque quando eu cheguei a primeira vez, eu tive isso tudo. Eu tive isso tudo. Quando chegamos aqui a primeira vez, a Dona Maria falava assim, senta ali. Senta ali. Tá bom, Dona Maria. Agora, meu filho, vamos desenvolver a mediunidade, que tem que trabalhar para Jesus. Aí eu desenvolvi a mediunidade. Hoje eu não vou porque está muito quente. Peraí, vai tanta gente, por que eu preciso ir? E cadê o meu compromisso com a minha paz íntima? Sabe? Porque a paz do mundo está lá fora. Vai ali no mercado ali que você vai ver muita gente feliz com a paz completa. Porque tem um carrinho de compra cheinho. Anda mais um pouquinho, vai ver irmãos que estão ali no barzinho tomando cerveja. Eles estão errados? Não. Chico saiu de uma reunião e passou em frente a um barzinho e era uma sexta-feira, um calor medonho lá em Uberaba, e tinha aquele grupo lá tomando a cervejinha, batendo um papo, e aí uma irmã falou assim, cara, gente, pouca vergonha, olha só quanto homem à toa ali tomando a cerveja. Aí Chico falou assim, minha filha, é porque eles não têm a necessidade que eu e você tem. E eles estão ali sentados, conversando, se confraternizando, tomando a cervejinha, não estão fazendo mal a ninguém. E a gente sai de dentro da casa espírita falando mal de todo mundo. Quem está mais errado? Porque quando Jesus nos oferece a sua paz, ô Mauro, eu sou aposentado, me fala da hora, que senão eu vou embora. Estou avisando. Até 9 horas tá bom. Tá bom? A gente vai lá em Jacarepaguá agora. Não vai nem para Maricá, vai ficar por aqui mesmo, né? Então, não tem problema também não. Quando nós queremos buscar a paz de Jesus, é um contexto de situações que o Mestre nos oferece. Porque ele fala assim, os meus discípulos serão reconhecidos por muito Se amarem. Se amar. A gente se ama. Não. Então não somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque o amor não é o amor que eu tenho pela Ivana, que é minha esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Não é esse amor, não. É o amor que Paulo coloca na primeira carta dos Coríntios, lá no capítulo 13, é a excelência do amor. O amor não se ensoberbece. Ou seja, eu te amo, do carro. Você faz isso comigo. Sabe? Aquele amor que coloca em xeque a relação do casal, de amigos ou de esposo e mulher. Sabe? Paulo, quando fala da excelência do amor, ele está citando o amor que Jesus tem por nós. Eu gosto de falar, porque dessa explicação, porque o Evangelho, a cópia do Evangelho mais antiga é do século IV, depois do Cristo, claro. E é escrito em grego, não existe Evangelho escrito em hebraico, em aramaico, só em grego, porque era a língua oficial daquela região naquele período. E para o grego, amor tem 3 significados. Você tem o amor filo, que é o amor do sentimento, do relacionamento, do pai com o filho, do irmão para o irmão, do amigo para o amigo, é o amor filo. Depois você tem o amor eros, que é o amor com conotação sexual, de relação sexual, para que se cumpra aquilo que está lá na Gênesis, crescer e multiplicar-vos. E você tem o amor ágape, é o amor que transcende toda a percepção da vida material, da vida de relação. É o amor que Jesus tem por nós. É o amor que ele diz que nós, quando formos seus discípulos, teremos esse amor um pelos outros, a ponto de dar a vida pelo outro. A ponto de dar a vida pelo outro.
No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no último item, acho que é o item 15, né? Deveis sacrificar a vossa vida pela vida de um malfeitor. Um irmão vem passando aqui, fugindo da polícia. Ele é conhecido como um grande traficante. Ele leva um tiro. Você vai lá para socorrer, para amparar, para acolher, ou vai dizer que bandido bom é bandido morto? Agora, se esse bandido for teu filho, que você sabe que está na vida do crime, que você sabe que ele, apesar dos exemplos e conselhos que você deu, ele se envolveu com crack, com cocaína, com assalto, e esse teu filho passa correndo aqui, leva um tiro e o Evaldo fala, bandido bom é bandido morto. Como é que você vai se sentir? Você ama a ponto de você esquecer quem é aquele irmão, que ele fez, e você vai socorrê-lo, porque é um irmão seu, afinal, não esqueça, é Pai Nosso que está no céu. A proposta do mestre é de esclarecimento quanto à nossa real condição de um para outro. Porque Jesus fala assim, você ama Deus? Ama? Estou tentando. Aí Jesus fala assim, como podes dizer que ama Deus que não vês e não ama teu irmão que tu vê? Que Jesus complica a história da gente. Porque Jesus, ele não permite que a gente forje situações, que a gente fuja da nossa realidade. Um homem chegou perto do mestre e falou assim, Senhor, apresentei meu filho para os teus discípulos e eles não conseguiram libertá-lo, porque ele tem um espírito mau que ora o joga na água, ora o joga no fogo. Não sei se conhece essa passagem. Aí Jesus fala assim, homens de pouca fé, até quando vos suportarei? Esse suportar não é de aturar, que nem a gente gosta de pensar, não. Suportar é dar suporte, é de amparar, tá? Traze o menino aqui. E diz o evangelista que Jesus repreendeu o demônio e a criança e o jovem ficou curado, ficou liberto. Mas antes, Jesus fala assim para o pai, se tiveres fé, o seu filho ficará bom. Aí o homem fala assim, Senhor, muito pouca é a minha fé, mas se tu a robustecer, eu sei que eu poderei ajudar a meu filho. Quem de nós pede a Jesus para renovar a nossa fé, para aumentar a nossa fé? A gente exige de Jesus uma solução para o nosso problema. Nós temos uma amiga lá no Acre, e ela é da igreja protestante. Ela falou uma frase que eu não esqueci mais. Ela falou assim uma vez, Ivana, Jesus não é garçom não, me traz a paz, me traz a alegria, me traz saúde. Jesus não é garçom não, Ivana. A gente tem que fazer a nossa parte para conquistar aquilo que o mestre quer nos dar. Aí, estudando a doutrina, lá no Pão Nosso, eu acho uma página de Emmanuel, que Emmanuel fala assim, Jesus não é pajem para satisfazer as nossas vaidades. E muitas das vezes, aquilo que eu enumero como sendo uma paz para mim, está atrelado à minha vaidade, ao meu orgulho. Alguns anos atrás, um benfeitor chegou e falou assim, visualizemos uma possibilidade de que em determinado momento da nossa jornada, nós estejamos frente a frente com Jesus. E o mestre nos dá o direito de fazer um único pedido. Não é o gênio da lâmpada não, é Jesus mesmo, tá? Um único pedido. Mas tem que ser distanciado do interesse pessoal. Essa mensagem tem uns 6 anos, irmão. Até hoje eu não descobri o que eu pediria a Jesus. Destituído do interesse pessoal, eu ainda não descobri. Porque quando eu ouvi, a primeira coisa que eu pensei, o quê? A paz do mundo. Né? Tem até a música, né? A paz do mundo começa em mim, né? Tem até a música, né? Eu pensei assim, a paz do mundo. Aí, o meu protetor, que às vezes ele não ajuda muito na elucidação, ele falou, pedir a paz do mundo, realmente, né? Porque aí a paz do mundo, os seus filhos não terão nenhum problema mais de violência. Então, você vai ficar tranquilo, que é onde eles tenham que transitar, você não tem mais a violência, eles terão um bom emprego, estarão
resolvida a questão dele. Isso não é interesse pessoal, não. Falei, tá bom, não vou pedir mais a pastilha. Pronto. Que acabe as doenças. Que aí você não precisa pagar mais plano de saúde, nem comprar remédio, né? E aí eu parei de questionar o que eu queria, porque ainda não encontrei algo que fosse o suficiente para eu me dirigir a Jesus com o intuito de pedir alguma coisa. Porque tudo que eu peço, ele está relacionado invariavelmente às minhas necessidades imediatas. Alguém pede aqui para ter uma boa reencarnação no futuro? A gente pede para adiar a morte, né? Olha, Evaldo, hoje dia 25 de janeiro, você faz aniversário dia 11 de fevereiro, não é para dar presente não, só para dar dia 11 de fevereiro, mas no dia 12 tu desencarna. Peraí, pô, maldade. Dia 12 de 2050? Não, dia 12 de 2024, vai. Mas não fala para Ivana não, senão ela vai chorar desde agora. Não, tá muito perto, muito em cima, não. A gente aceita essa proposta? Olha só, tu vai desencarnar, mas tu vai para a união espiritual, vai bater um papo com o seu Isaac, cara. Topa? Não. Por quê? Porque o nosso apego às coisas materiais ainda não permitimos pensar na vida espiritual como sendo aquela vida que nós enfrentamos inúmeras vezes e teremos que retornar para ela. Aonde a paz de Jesus fará todo o efeito na minha jornada espiritual. Todo efeito. Clarêncio chega perto de André Luiz já recolhido lá nas câmaras de retificação, e Clarêncio chega para André Luiz e fala, meu filho, como é que você está? Aí André Luiz fez igual o Evaldo, começa a listar aquilo que incomodava ele. Ainda sinto muitas dores, passei 8 anos naquela região tenebrosa, horrível, aquele tal de umbral, monstros, espíritos malfazejos. Aí Clarêncio falou assim, tudo que você está falando eu sei, porque eu já passei lá também. Clarêncio, ministro de nosso lar. E a gente sempre olha, por exemplo, para seu Isaac, né, um espírito que nós veneramos, temos um respeito enorme, já passou pela via do crime. Já passou. Porque o projeto de progresso espiritual, ele nos exige passar por diversas situações, não que nós exige que façamos o mal. Não é isso. O mal é sempre opção nossa. Nós sempre temos a oportunidade de levarmos a paz para alguém ou levarmos o tormento para alguém. Porque no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 10, Jesus fala assim para a gente: assim que entrardes numa casa, dizei, em primeiro lugar, a paz seja para esta casa. A paz seja para esta casa. Se na casa tiver alguém digno da paz, ela ali permanecerá. Senão, a paz voltará para você. Não é a paz de Deus, não. Quando a gente chega aqui no templo da Virgem de Nazaré, a paz de Deus... Não, a paz de Deus já está aqui. Eu tenho que entrar ali com o interesse de trazer a minha paz para me harmonizar no ambiente. Se eu já entro aqui num confronto, se eu entro aqui já desequilibrado, eu deveria chegar ali e falar que a paz de Deus seja sobre mim, porque eu não estou em paz. Sabe, aquele sentimento de honestidade no trato com a proteção. Por quê? Porque a proteção sabe que Evaldo chega aqui todo conturbado, e muitas das vezes, na maioria das vezes, chega conturbado. Então, quando Jesus fala, entrar numa casa, que deseja que a paz esteja nessa casa. Qual é a paz? A paz que eu carrego, a paz que eu tenho em mim. Os nossos irmãos da igreja protestante, eles se cumprimentam assim, não é? A paz de Deus. O que eu estou dizendo? Se vira com a paz de Deus, que a minha só tem encrenca. Porque se você conversar comigo 10 minutos, eu tiro a tua paz. Eu desequilibro você. E a proposta de Jesus é que nós sejamos portadores de paz, irmão. Para que aonde eu chegue, eu seja um elemento pacificador daquele ambiente. Eu chego na casa do Vanderlei, aí o Vanderlei está meio conturbado por algum problema. E ele chega, não leva a mão não, estou meio de cabeça quente.
Vamos fazer uma prece, cara? Eu estou propondo a ele um apaziguamento. Então, nós dois, vamos fazer uma... Não é, eu vou fazer uma prece para você, Vanderlei, para você. Não é para o outro, é para nós. Uma vez eu saí da União, uma sexta-feira, eu morava em São João de Meriti. E lá na União, o seu Paulo ficava depois da hora atendendo as pessoas, então tinha vezes que saía de lá meia-noite e meia, e ficava rezando para vir um jardim redentor da vida para ir embora para casa, né? Eu estava chegando num ponto ônibus ali na Barro Vermelho, sabe, do cara? E tinha um irmão passando pelo processo de obsessão, em situação de rua, mal vestido, mal cheiroso. Na época eu fumava. E aí eu vim chegando e eu vim com o cigarro na mão. E eu já falei assim, vai me pedir um cigarro. Já vim já reclamando da vida, né? Vai me pedir um cigarro. E o cara nem olhou para minha cara. Eu falei, Pensei assim, pureza d'alma. Pensei assim, que Jesus tenha misericórdia. Na mesma hora, ele levantou a cabeça e falou assim, você não precisa de misericórdia não? Só eu? Eu falei, o senhor está certo. Não, que Jesus tenha misericórdia de nós. Eu nunca esqueci, tem uns 30 anos, eu nunca esqueci isso. Porque a gente tem a tendência de achar que é o outro que está conturbado e você não precisa de amparo de nada. Então, quando Jesus fala que você deve entrar numa casa, pedir a paz, oferecer a paz, é a paz que você tem no teu íntimo. Se você não tem paz no teu íntimo, pelo amor de Deus, não visita ninguém, porque às vezes o outro está na paz e você tira. Sabe? Então você tenha pelo menos a preocupação assim, eu não estou bem, eu estou desequilibrado. Eu vou para a casa espírita, eu vou fazer a minha prece, pedir socorro, a proteção, mas eu não vou visitar ninguém não, porque eu não estou em condições, eu não vou ser uma boa visita. Não tem um ditado popular que fala, boa romagem faz? Fique em paz. Então se eu não sou portador da paz, é melhor eu ficar na minha, me recolher na minha dificuldade e não ser portador da dificuldade para o outro. Porque nós ainda entendemos que paz, a paz de Deus é a mesma coisa que a minha paz, e não é. Porque o mestre fala, eu vos dou a minha paz. Jesus sendo açoitado, lá no calabouço de Caifás, ele é açoitado, Pedro lá no pátio, Pedro olha, vê pela grade Jesus sendo açoitado, Pedro fala assim, como um homem é mau contigo, Senhor. Humberto de Campos fala isso pra gente em reportagem Além Túmulo. Aí Jesus recebe o pensamento de Pedro, olha para Pedro e mentalmente fala, Pedro, o homem não é mau, ele é ignorante. Por isso que Jesus tem paz para dar. Porque nada que acontece ao redor entra em desespero. Chega perto de uma mãe que vê um filho desencarnar, por qualquer motivo, e diz para ela que ela tem que ter paz. Fala de longe, que dependendo da mãe vai falar no teu pescoço. Sabe? Porque se você não sabe o que você vai falar para alguém que está num momento de sofrimento, de dor, faz igual o Chico. É um parâmetro porque eu na minha percepção, eu acho que está mais próximo de nós. Mas o Chico, ele estava lá em Uberaba atendendo as pessoas e chegou uma jovem, uma mulher de uns 35 anos. Quando chegou a vez dela, ela falou assim, Chico, eu sou de Goiânia. O meu marido foi passar o fim de semana na casa da mãe e levou nossos 2 filhos, e depois a mãe vinha para nossa casa. Na volta para casa, um caminhão desgovernado pegou o carro do meu marido e desencarnou o meu marido, a minha sogra e meus 2 filhos. Chico levantou da cadeira, abraçou ela e chorou. O que você vai falar para a pessoa? Qual o tipo de informação que você vai passar para essa pessoa a ponto de dar consolo, de dar conforto? Não tem palavras que você possa colocar. Aí, o espírita profissional, sabe quem é o espírita profissional? Estamos num plano de prova e expiação. Todos nós passamos por um momento de resgate. Confia que eles estão muito melhor agora. Não morreram.
Tem paz isso? Não. Tem conforto? A proposta da doutrina é ser o outro consolador, o paracleto, advogado, em grego. A proposta da doutrina é você ter uma palavra de conforto e não de confronto. Então, a paz que nós devemos buscar em Jesus, ela vai me dar a condição necessária de eu amparar aquele que está sofrendo. Porque quando um espírito, através do médium, se manifesta, ele sabe das necessidades dele. E vai adiantar ficar apertando uma chave de fenda na ferida dele? Isso vai dar conforto para ele? Não. Não. Porque se aqui é uma casa de Deus, e sabemos que a intenção do seu João é ser uma casa de Deus aqui, nós temos que ser os exemplos que nós achamos que os outros devem ser. A proposta de paz do Cristo é você vivenciar o Evangelho dentro da sua possibilidade. Tinha um homem que morava numa cidade interior e todo dia ele ia na igreja. A igreja estava aberta na hora do almoço, ele chegava no altar, tirava o chapéu e falava: "Oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar." O padre achou estranho aquela atitude dele. E no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, e por vários meses o homem chegava lá, Zé chegava lá na frente do altar: "Oi Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar." Chegou um dia, o Zé não foi à igreja, outro dia também não. O padre ficou encafifado. Descobriu que ele trabalhava numa fábrica próxima, foi lá na fábrica, e o vigia falou assim: "Ah, é o Zé Vassoura que o senhor está falando. Ele é o faxineiro aqui da fábrica, ficou doente, está internado na cidade vizinha." "Ah, qual o nome dele todo?" Aí o nome deu, lá foi o padre para a cidade vizinha, o padre tem livre acesso a tudo quanto é lugar, o padre entrou, quando chegou na enfermaria, dava o Zé numa cama, a outra cama estava vazia, e o Zé, quando viu o padre, falou assim: "Ô padre, o senhor chega um cadinho antes, ia ver Nosso Senhor Jesus Cristo sentadinho aqui do meu lado." E o padre, debochando, falou assim: "Ah, é mesmo? Daí o que Jesus veio fazer aqui?" "Nada não, o senhor chegou aqui e falou: 'Oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar.'" É essa simplicidade que a proteção quer da gente. Sabe? Não é nós chegarmos aqui na altura da nossa arrogância, achar, digamos que o Zé Mauro, o irmão Zé Mauro falou assim: "Ô meu irmão, o que eu posso te ajudar? Preciso de nada." Quando fala assim é que precisa de tudo, mas o orgulho não permite que a gente veja as nossas necessidades. Para que nós possamos habilitar o nosso coração para ter a paz com Cristo, é necessário uma outra passagem do Evangelho, está lá no capítulo 6 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O jugo leve. "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Se você quer ter a paz do Cristo, você vai ter que ter um jugo suave e um fardo leve. Cabe uma explicação. O que é jugo? A gente, durante muito tempo eu achei que jugo era aquilo que botava nas parelhas de burro, de cavalo, de boi, carroça de boi, né? Que botava aquela travessa de madeira, que aí o boi era obrigado a andar na mesma proporção que o do lado andava. E o que controlava, ele ia com um pedaço de madeira ou de ferro espetando um boi, o traseiro de um boi. Um andava e o outro tinha que andar também. Então, por muito tempo eu achei que jugo era isso. Depois passou um período, eu achei, todo o teorema de Chutágoras de Evaldo, tá? O achismo, né? Eu achei que jugo era aquelas cangalhas que botava no cavalo ou no burro para levar a produção, levar o que podia botar dentro do cesto. E evidentemente eu estava errado nas minhas conjecturas todas. Porque se tratando do povo hebreu, o jugo do povo que o povo hebreu entende é o seguinte: para que você fosse considerado mestre em Israel, doutor da lei, rabi, ou se você quisesse ser Rabone era o professor do rabi.
Gamaliel era Rabone. Ele estava num estágio superior de entendimento acerca da lei. E para que você pudesse ser um rabi, um doutor da lei, você tinha que pegar uma das leis de Moisés e tinha que ser bordada na franja do teu vestido, lá na borda, lá embaixo do seu vestido. Ali estava a lei que você colocaria como sendo o teu jugo, sobre aquela lei que você estaria permanentemente subjugado a ela. Você não poderia se afastar dela. Então, evidentemente, que a lei de Moisés é composta de 618 artigos, sendo que 10 eram de maior expressão, que são os 10 mandamentos que nós entendemos até hoje. Então, cada rabi escolhia uma das 618 leis para bordar na franja do seu vestido. Adivinha qual foi a lei que Jesus escolheu para bordar no seu vestido? Amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todo o teu coração. Quando os sacerdotes viam isso, Mauro, entrava em revolta. Por quê? O primeiro mandamento, só quem cumpre é o Messias. Só quem cumpre é o Messias. Nenhum outro espírito tem autoridade moral para cumprir o primeiro mandamento, que é o único mandamento de relação com Deus. Os outros 9 é a relação da vida social. Não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo, honrai vosso pai e vossa mãe. Os outros 9 são a relação do homem com a sociedade. O primeiro é do homem com Deus. E Jesus trouxe para ele essa subjugação. Eu sou sujeito à lei, ao primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. Ele amou. E ele exerceu esse primeiro mandamento na sua totalidade. Então, quando ele fala que o meu jugo é leve, é isso, cumprir a lei de Deus, o primeiro mandamento para o mestre, show de bola. É a mesma coisa que tomar sorvete no dia de calor, tranquilex. Não causava nenhum transtorno para ele. E o meu fardo é leve. Qual é o fardo do Cristo? Exercer o primeiro mandamento. Cumprir o primeiro mandamento. A gente não consegue, às vezes, cumprir o horário para chegar na reunião. Sabe? A gente não tem a disciplina do horário de estar aqui. Porque, certa vez, o seu Paulo falou assim para a gente lá na União. Ia começar a reunião, aí ele olhou as correntes de médium, relativamente vazia. Aí ele falou assim: hoje eu compreendo o que Glicério Pires nos falou em algumas oportunidades. Que seu Paulo disse que seu Pires chegava na União, sentava para começar os trabalhos, olhava para as correntes vazias, e ele falava assim: hoje eu vou trabalhar sozinho, porque os médios não chegaram no horário estabelecido. E é lógico que a gente não vai radicalizar, né, José? Tem alguns irmãos que trabalham, o efeito da condução, não consegue chegar a tempo, legal, mas todos nós vamos ter a mesma dificuldade. A gente pode ter a mesma desculpa, mas a proteção sabe que é desculpa, sabe que não é realidade. Então, para mim, o jugo da lei que eu não consigo encarar se chama disciplina, que eu não tenho. E não existe paz sem disciplina. Não é possível, não é possível. Embora amargamente alegre sempre com as graças de Deus. Para você encarar essa afirmação, tem que ter muita disciplina. Você tem que ter confiança permanente de que você está numa casa que lhe ensina o Evangelho de Jesus. Porque duvido, mas duvido mesmo que saia da mesa alguma orientação de você ser egoísta, ser orgulhoso, ser prepotente. Duvido. Conheço o Zé Mauro, conheço o Décio, conheço o Vanderlei, conheço o João Antônio, para saber que jamais faria um tipo de proposta dessa. Está lá, na alegria ou na amargura, vibramos com amor e ternura. Cara, quantas vezes a gente entra aqui e não lê aquilo? Quantas vezes? Um irmão lá na União, um acidente de carro, a esposa grávida, entrou em trabalho de parto, a criança nasceu e desencarnou 2 horas depois. E
O irmão sentou lá na União, quem conhece, tem um mezanino que fica o coral e uma cadeira ali embaixo. E ficou sentado ali embaixo chorando, porque tinha vindo o sepultamento do corpo do neném, aí estava ali chorando. Aí chegou um espírito e falou assim para ele: agora tu sabe o que é ir embora amargamente alegre sempre. E levantou e foi trabalhar naquilo que ele competia fazer. Porque o fato de nós enfrentarmos as vicissitudes da nossa existência não nos dá o direito de afundarmos a cabeça igual o avestruz num buraco, enfiar a nossa cabeça dentro das nossas dores e esquecer que tem outros com dores semelhantes ou superiores à nossa. E aí eu quero a paz do Jesus ou eu quero a paz do mundo? Eu quero que ninguém me perturbe, ou eu quero que vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se nós quisermos ter a paz de Jesus, nós temos que estar pronto para oferecer os nossos braços para aqueles que estão passando por tribulações. Porque certa vez, Chico estava com muita dor. Ele, não sei se vocês sabem, Chico tinha 2 esposas, ainda arrumou uma amante. Chico era danado, né? Era o glaucoma e a angina. Aí, as duas, com inveja, chamaram uma amante, que era a dor ciática. Chico tinha hernia de disco. E ele estava uma noite de Natal, sabe, irmão? Ele tinha acabado de cear lá, um franguinho assado, e foi deitar que estava com muita dor. E a gente, quando está com muita dor, muitas das vezes a gente fica naquela posição fetal, né? A gente se encolhe, fica quietinho. E ele estava lá curtindo a dor dele. Aí Emmanuel chega: o que é, Chico? Ele falou: senhor Emmanuel, você não está vendo que as meninas estão tudo aborrecidas comigo? Cada uma me puxa para um lado, é tanta dor. Aí Emmanuel falou assim: estou vendo, Chico. Mas enquanto você está aí chorando as suas dores de bucho cheio, Conceição e Lia estão à míngua. Há 2 dias que não come nem um pedaço de angu. Mas você está com dor, né, Chico? Se você fosse um pouquinho assim cristão, tu levantava e levava uma comidinha para elas. O que vocês acham que Chico fez? Eu levantaria? Provavelmente não. Entende? Minha esposa é mais. Minha tá ali, ó. Será que a gente levantaria? Chico levantou, chamou Luzia, irmã dele: Luzia, prepara aí um farnelzinho. Chico, o que você vai fazer? Tem ninguém no portão chamando? Não, é que tem uma irmã que está precisando. Aonde, Chico? Lá ali na comunidade do Pássaro Preto. Lá não faz quem quer, lá não faz quem quer, lá em cima do morro. Lá em cima do morro. Vamos lá, papai? Aí ela falou assim: Chico tá bestado, tu vai essa hora, Chico, vai dar 1h da manhã. Não, você não precisa ir comigo não, eu vou sozinho. Aí ela preparou, botou lá um pedaço de pão, um pedaço. Não, bota o frango todo, a gente já comeu dele, amanhã ele te compra outro. Aí botou um pedacinho de angu, né, que me deu sem angu, não faz, que não fica bem. Uma moringa de água, amarrou tudo na trouxinha, e Luzia falou: eu vou contigo, não vou deixar você essas horas da noite ir sozinha. E era uma caminhada de 40 minutos, não tinha Uber não. Era 40 minutos caminhando, de madrugada. Chegou lá no casebre de Conceição e Chico bateu o pau. Ô, Conceição, vem cá, Conceição. É Chico que traz para você um presentinho de Natal. Ela falou: eu sabia, Chico, que eu vejo a vida toda dizendo que tu é homem bom, Chico, porque tu traz presente para nós em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E levou, e quando ele abriu lá o pano, que Conceição viu aquilo, ela entrou numa alegria, porque 2 dias sem comer nem um carocinho de feijão. Aí ela falou assim: não, Chico, espera que eu vou preparar o prato de Lia. Lia era a neta dela. A Lia, o Chico chamava ela de meu doce parafuso, porque ela tinha o tronco torcido, as pernas estavam para cá e ela só viu o que estava atrás. Ela não tinha como virar pela dificuldade da torção que ela teve. E era
surda, cega e muda. E aí Conceição cuidava dela, que ela falava que é o tesourinho que Deus me deu para eu zelar. E ela preparou o prato. Chico falou, vai comer o teu, eu dou ali. A Chico deu para ali na boquinha lá, a barba escorria. Chico limpava com o lenço dele, porque não tinha outro pano, né? E quando Lia acabou de comer aquele prato recheado, a bichinha chegou a ficar molinha. Porque quando você está com fome, que come dá moleza, né? E o Chico voltou para casa na paz do Cristo. E nós optaríamos de ter a paz do mundo. Essa hora não vou mesmo. Amanhã de manhã, se puder, eu vou. Mas tem o slogan do Betinho, né? Natal sem fome, que quem tem fome tem pressa. E nós temos fome da paz de Jesus. Agora ainda não temos a pressa suficiente para mudar o nosso atitude, mudar o nosso entendimento. Buscar essa paz no sentido que o Mestre nos oferece, que a minha paz eu vos dou. Paz que o mundo não tem para dar, mas que eu vou las dou. Fiquemos em paz. Jesus. Bem, meus irmãos.